Na paz do Senhor, irmãos, quero trazer às vossas meditações um texto bastante conhecido que se encontra no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 4. E correndo, subiu em uma figueira. Irmãos, qual a importância daquela figueira para a trajetória de vitória de um homem chamado Zaqueu? Uma importância tremenda. A figueira naquele momento representava aquela escada de Jacó. Agora, ao invés dos anjos descendo e subindo, agora era um homem mortal que estava subindo com o interesse apenas de ver Jesus, sem compromisso algum. E diz a Bíblia que quando aquele homem estava ali, o amado das nossas almas, o Criador dos céus e da terra, tem um encontro glorioso com ele, quando pelo nome o chama e diz: Zaqueu, desce depressa. A figueira, irmãos, ela tem uma grande representação com o Evangelho. A figueira tem algo parecido com o Evangelho. A figueira, primeiro, ela é uma árvore que ela é plantada solitária. Nenhuma outra árvore perto da figueira consegue ter um crescimento, porque a figueira ela tem uma capacidade de tirar a seiva de qualquer outra árvore que é plantada junto dela. E isso representa também o Evangelho. Tantas filosofias, tantas religiões, tantas tradições de homens, quando se debatem com o Evangelho, elas caem por terra. Elas são totalmente destronadas, destruídas, porque o Evangelho não é criação de homens, mas sim criação do Deus que habita os céus e a terra. A Bíblia diz que aquela figueira, ela era uma figueira brava, ou seja, uma figueira desprezada. Uns chegam a chamar ela de figueira louca, e isso me faz lembrar do capítulo 1 e versículo 18 do livro de 1 Coríntios, quando a Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ou seja, a figueira também é uma representação do Evangelho, porque o Evangelho é loucura. O Evangelho parece ser uma idiotice para muita gente, mas o Evangelho é a pura realidade de Deus. O Evangelho é a boa notícia que muita gente despreza. Algo que me chama a atenção também é a semente, a pequena semente da figueira. Ela, quando levada até um determinado lugar por um animal desprezado, esse animal é o morcego, e segundo a Bíblia, no livro de Levíticos, capítulo 11, a Bíblia diz que o morcego, ele é um animal imundo. E isso me faz lembrar dos seres humanos. Os seres humanos são pessoas sujas, pessoas de caráter duvidoso. A Bíblia chega a dizer que não há nenhum justo. Todos são pecadores. Aí, irmãos, olha só a comparação. Se a semente é o Evangelho, sendo levado por alguém imundo, por um morcego, que representa a mim, representa tantas outras pessoas, representa toda a humanidade, a sujeira da humanidade. Imagina aquele morcego levando aquela semente, e aquela semente caindo em meio a um tronco de uma árvore. Imediatamente, aquela figueira vai crescer e vai apagar a história daquela árvore. Porque onde o Evangelho chega, ele apaga toda a história de tradições e de religiões que não levam o homem
a lugar nenhum. Existia e ainda existe cerca de 755 espécies de figueiras. Figueiras que cresciam como arbustos, outras que cresciam com alturas muito grandes, outras médias. Dá-se a entender, segundo os estudiosos, que a figueira que Zaqueu subiu tinha aproximadamente 17, 25 metros e era de fácil acesso. E algo que me chama a atenção também é que a folha da figueira, ela serve tanto para coisas boas como para coisas ruins. Vamos lá, gente. Tá muito quente aqui. Vamos lá. A folha da figueira, ela serve para tosse, ela serve para disenteria, ela serve para outras enfermidades. Mas também a folha da figueira, ela serve para a psicomancia. A psicomancia nada mais é do que a arte de adivinhar através das folhas da figueira. E algo interessante, eu falei que a folha da figueira ela irá servir para alguma coisa, ou boa ou ruim. A boa é que ela serve para curar. O evangelho serve para curar. Mas também ela serve para adivinhações. E muita gente hoje está usando a palavra de Deus de uma forma equivocada, de uma forma errada. Pessoas estão usando a palavra de Deus para tentar apagar o nome glorioso de Jesus, para desprezar o Filho de Deus, para desprezar o poder de Jesus, para dizer que Jesus não é Deus. E isso é a maior loucura. O tronco da figueira. O tronco da figueira servia determinadamente para duas utilidades. A primeira, para a construção de móveis, para enfeitar a casa. Isso fala de vaidade. Ela também servia para a construção de caixões. E caixões representam tristeza. Caixão representa distanciamento, porque quando alguém está dentro de um caixão, é sinônimo que se foi, que morreu. Aí, tomando para o lado espiritual, quantas pessoas passaram pelaquela figueira que Zaqueu subiu, olharam, uns iam lá e colhiam folhas para remédios, outros usavam as folhas para a psicomancia, que era a arte de adivinhar, escrevendo um pedido na folha, e dependendo do tempo que a folha ficasse verde, se ela demorasse muito tempo verde, era uma resposta positiva. Mas se caso ela viesse a secar rapidamente e caísse, era uma resposta negativa. Então, quantas pessoas passavam pelaquela figueira, amados irmãos, amados ouvintes, e usavam a figueira apenas para a arte de adivinhar? Quantas pessoas passaram pelaquela figueira, olharam e disseram assim: tem um bom tronco para construir um móvel. Outros passavam e diziam: tem um bom tronco para construir um caixão. Só que a história não termina aí. Jesus mandou Zaqueu descer daquela figueira. Princípio de tudo, temos de descer da vaidade. Temos de descer da tristeza. Temos de descer apenas do desejo de ver as bênçãos da cura, as bênçãos materiais, e se apegar
ao Senhor da bênção, que é Jesus. Porque quando ele chama Zaqueu pelo nome, ele estava dizendo assim: Zaqueu, eu tenho um plano na tua vida. Eu te amo. Eu posso te dar realmente paz. Não paz baseada naquilo que você tem, mas paz baseada naquilo que eu posso trazer para o íntimo da sua alma. E é exatamente isso que Jesus quer fazer comigo e com você. Ele te ama e ele tem um grande plano na tua vida. Basta você reconhecer e escutar a voz dele. E a voz dele está dizendo: desce dessa figueira, desce da vaidade, desce da tristeza e vem para os meus braços, porque eu te amo e tenho um grande plano a realizar em tua vida. Visita uma igreja aos domingos, abre teu coração, pede para Deus falar com você. Ele irá falar. E quando ele falar com você, não perca a oportunidade. Entregue sua vida a ele e o mais ele fará. Fica na paz. Fui. Amém.